Fala galera, nós vamos falar sobre equalização vocal, tá bom? Eu gostaria que você imaginasse a princípio um equalizador de violão. Eu não sei se todo mundo aqui toca um instrumento, né? Mas eu vou dar um exemplo de um equalizador de violão. E para quem não toca violão, nós vamos dar um exemplo também na mesa de som, tá bom? Imagine que nós temos um violão que tenha grave, médio e agudo. Então aqui eu tenho três situações. É o básico. Grave, médio e agudo. Tá? Vamos entender que o grave ele tem a função de encher mais o ambiente, né? Ou você pode pensar assim, de ficar mais fechado, né? E etc. Ele vai dar mais batida, né? No caso de quem mexe com som automotivo. Coloca grave aí, é um negócio sai batendo tudo. O médio, eu vou explicar de uma forma bem simples, isso aqui vai te ajudar a você distinguir se está faltando médio ou não, tá? O médio, você imagina que você tem uma voz que está lá no fundo, uma pessoa gritando lá atrás e uma pessoa gritando bem na tua orelha. O médio ele faz essa situação de trazer a voz mais para frente ou de trazer mais para trás. Empurrar, no caso, né? O que nós vamos entender então aqui nessa situação toda? Que o médio ele tem um posicionamento de presença, tá bom? Se você quer um som mais presente, tá aqui mais médio. Se você quer um som que fique mais profundo, você coloca menos médio, tá? Então o que acontece muito de você ouvir uma guitarra, vou dar um exemplo de guitarra, que a guitarra tá aparecendo muito, e ela não está com volume alto. É o exemplo das guitarras, sei lá, do AC/DC, né? Aí a galera fala, não, a guitarra dele fica muito alto. Não é, ué, senão tamparia a bateria, tudo, tamparia, etc. Não, o volume está nivelado. Porém, ele coloca bastante médio. Então o médio traz a guitarra dele mais pra frente, ele tem uma presença melhor. Entendeu? Porque a guitarra dele vem mais pra frente. Se ele cortasse o médio daquela guitarra dele, ficaria uma guitarra xoxa lá no fundo. Entendeu? E isso eu não estou dizendo no sentido de volume. Ah, eu vou tacar o volume mais alto para aparecer mais. Não, o médio ele vai te trabalhar isso. Então muitas das vezes no microfone, talvez se você chegar e colocar um pouquinho mais de médio, lógico que você não vai deixar passando para perder a qualidade da voz. Mas é no limite. O médio para poder a tua voz parecer um pouco mais na frente do que se você cortar o médio e a tua voz no fundo. Eu quero que você faça esse teste. Pega o seu microfone um dia na igreja, ou no lugar que você canta, no palco e etc. Se você tiver acesso à mesa. Segura uma palavra, sei lá, e corta o grave tudo e vem trazendo médio, perdão, falei tudo errado. O médio, corta o médio tudo e vem trazendo médio. Você vai sentir o quê? Que a sua voz estava lá no fundo e ela vai vir pra frente, tá? E aí você consegue dosar esse médio melhor. Faz esse teste que você vai sentir a diferença. O teu ouvido vai acostumar a trabalhar o médio dessa maneira, tá bom? O agudo, nós podemos dizer que é a parte do brilho, né? Ou a parte estridente, né? Onde vai deixar a voz mais ardida. Eu quero trazer uma situação para você começar a raciocinar sobre equalização. E nós vamos trazer essa situação toda para a voz, tá? É uma conversinha meio longa, mas você vai aprender muito com isso, eu tenho certeza. Imagine que você está tocando um violão, tá? E a galera vira e fala assim para você, cara, o seu violão está muito grave, tá? E aí você vai lá e corta o grave e o violão fica aquele som xoxo, choco. Já deve ter acontecido isso com todo mundo, eu acho. O que indica que na verdade não era que o seu violão estava muito grave, sim que ele estava com ausência de agudo. Deixa um violão bem nivelado, tá? Faz uma equalização bem bacana nele, tá bom? E depois corta o agudo, você vai ver que o som vai ficar grave. Mas ele não está grave porque ele está com excesso de grave. Ele está grave porque ele está com ausência de agudo. Essa situação ela é bem complexa. A grande maioria das pessoas não sabe diferenciar isso. E não consegue discernir isso para poder corrigir o erro, né? A primeira vez que eu fui equalizar o som de uma igreja, eu tava ouvindo o som e falei, nossa, mas esse som tá tão grave. E sabe o que eu fiz? Eu cortei os graves tudo. Matei os graves e ficou aquele som mais choco do mundo, o som feio. E aí eu fui perceber que na verdade não estava muito grave. O grave até que estava bacana, ele estava faltando agudo. E aí eu voltei os graves e adicionei agudo, e aí o som nivelou, ficou aquele som gostoso de ouvir. E já aconteceu vezes, tá? Do meu violão, ou do som que eu for regular na igreja em algum lugar, ele está extremamente agudo ao ouvido, ardendo.
E a galera fala, não, o som tá muito agudo, né? Já cortou o agudo e não tem como, não corrige, porque essas caixas nossas são muito paraguai, blá 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 blá. Existe a situação mesmo do falante e o twist, essas coisas dele, não colaborar, né? Ser realmente extremamente agudo e você não tem muito o que fazer. Porém, na grande maioria das vezes, é que talvez estava com ausência de grave. Então já é uma situação ao contrário, né? Não sei se está ficando claro para você entender, mas essa situação nós vamos trazer para a voz. Então quando eu começo a cantar uma música, eu pego aqui, ó. Nesses dias de desespero. Eu pergunto pra você, está com excesso de agudo ou com ausência de grave? Eu vou dar um exemplo agora pra vocês verem. Então o agudo até que estava interessante. Ele só estava feio porque estava sozinho. Quando eu adicionei o grave, ele nivelou, ó. Nesses dias de desespero. O agudo tá passando um pouco ainda. Vamos cortar um pouquinho de agudo a voz, ó. Viu que eu matei a voz? Porque eu cortei o agudo e ficou só o grave sobrepondo. Então é uma questão de nivelar mesmo. Tá? Ah, minha voz parece uma taquara rachada. Por que parece uma taquara rachada? Porque você não está controlando a sua equalização. Tá? Com a equalização eu consigo melhorar a situação, né? Porque muitas das vezes tem música. Eu acho que já deve ter acontecido isso com você, essa situação que eu vou falar. Cara, essa música não fica boa pra minha voz. O que eu faço? Essa música não presta pra minha voz. Eu não posso cantar essa música. Fica boa na voz do cicrano, mas na minha voz, não funciona. Será que é isso? Será que não falta você tentar equalizar a sua voz para uma resposta diferente? Entendeu? Então olha só o que eu vou começar a fazer. Nesses dias de desespero. Coloquei um excesso de grave. Incerteza e medo. Tá com excesso de grave, né? Eu vou cortar o grave agora. Nesses dias de desespero. Então aqui eu já tive uma resposta totalmente diferente. Eu posso ir endosando isso. Eu vou cantar o Fernandinho. Tu és a minha poção. Tá extremamente agudo, ó. Tu és a minha herança. Agora eu te pergunto, tá com muito agudo ou está com ausência de grave? É isso que eu quero que você comece a entender para você balancear na sua voz. Tá? É um assunto extremamente complexo, né? O teu ouvido já vai ter que estar acostumado não só com a parte de afinação, né? Mas com a parte de equalização. Tá? Então esse tema eu gosto de chamar de equalização vocal. Tá? Eu quero que você comece a equalizar a sua voz, para você sentir o que está faltando. Aí nós começamos lá. Tu és a minha poção. Eu dei uma incorporada, coloquei um pouco mais de grave. Tá vendo? Nós vamos falar na próxima aula sobre como nós trabalhar, tá, a equalização para aumentar o grave na voz, para aumentar o médio, para aumentar o agudo ou diminuir todas essas frequências, tá bom? Isso aqui vai ficar para a aula 2, que esse vídeo já ficou um pouquinho grande. Um abraço!